Aleluias, glória a Deus. Queridos, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida através dessa palavra. Amém? Eu tenho certeza que só pelo fato de você já estar conectado com a gente, você já está recebendo uma graça de Deus, uma unção muito especial na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Mas nós temos uma palavra para a sua vida que tem como tema unidade e lealdade. Então, esse é o tema da nossa palavra para edificar a sua vida. E eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que está em Salmos 133, do versículo 1 ao versículo 13. É um texto conhecido, mas eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Versículo 1 diz assim: como é bom e agradável quando o povo de Deus se junta, unidos como irmãos. É como o azeite perfumado derramado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e corre pelas roupas. E é como o orvalho do monte Hermon, quando cai sobre os montes de Sião. E ali que o Senhor promete dar sua bênção e vida eterna. Queridos, nesse texto a gente vê aqui que o nosso Deus, Ele está nos ensinando uma lição muito poderosa para a nossa vida. O que Ele está falando aqui nesse texto? Ele está falando que a unidade, a comunhão, o viver unido, é como a unção de Deus. E você que já experimentou o batismo do Espírito Santo, já experimentou a unção de Deus na tua vida, você sabe o quanto é maravilhoso, o quanto é especial fluir nessa graça da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que a comunhão também, é como esse óleo especial. Então a igreja está falando que Deus está falando sobre a comunhão, e a gente precisa realmente se manter conectado. Mesmo nesse tempo, nós precisamos estar juntos, Existem muitas boas maneiras que Deus tem nos dado. Através das redes sociais, a gente pode se manter conectado, tendo comunhão um com os outros, se edificando uns com os outros, em nome de Jesus, amém? Então, isso para que essa unção continue fluindo na nossa vida, na sua vida. Qual a unção que precisa fluir na minha vida e na tua vida? É a bênção de Deus, a bênção do Senhor liberada sobre nós, amém? Aonde toda a tua necessidade vai sendo suprida pelo Senhor. E aí a outra bênção que a palavra de Deus fala é a vida, e diz assim: vida eterna, vida para sempre. Isso aqui é muito profundo, queridos, porque Deus não está falando simplesmente de uma vida passageira que nós temos nessa terra, mas eu creio que Deus está falando também de uma vida eterna. Mas enquanto você viver aqui, você também vai estar debaixo da bênção de Deus, em nome de Jesus, amém? Então é importante que a gente possa estar dentro desses princípios, para que a gente possa desfrutar de todas essas promessas que Deus tem para nós, em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele ainda vai mais além, assim, ministrando para a igreja de Filipos, levando eles a entender como eles devem viver para poder alcançar essas bênçãos de Deus ainda mais para a sua vida, em nome de Jesus. E eu creio que quando o apóstolo Paulo está falando isso aqui, ele está falando para uma igreja que é uma igreja de líderes. Essa palavra é uma palavra para líderes. Então, é por isso que eu quero ler esse texto em Filipenses aqui, que é para levar você a entender a tua posição como líder e como você deve viver diante de Deus, em nome de Jesus, amém? Em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz assim: se há algum encorajamento em Cristo, se há alguma consolação no seu amor, se há alguma comunhão com o Espírito, se há alguma misericórdia e bondade, então me faça completamente feliz. Eu peço que vocês tenham o mesmo modo de pensar, que tenham o mesmo amor uns pelos outros, e tenham o mesmo espírito de um único propósito. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade. Pelo contrário, sirva com humildade a cada um, considere os outros superiores a si mesmo. Nenhum de vocês deve buscar apenas o seu próprio bem, mas também o que é para o bem dos outros. Então o apóstolo Paulo está falando aqui para uma igreja que já vivia alguns princípios tão maravilhosos, tão preciosos,
já viviam de fato consolidando uns aos outros, já viviam em comunhão com os outros, já viviam em amor, né, uns com os outros, com misericórdia uns com os outros. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção dessa igreja, para essa igreja começar a pensar da mesma forma, a falar a mesma língua, né, a ter o mesmo sentimento, a ser unido de alma. Queridos, eu quero falar para você, nós estamos chegando em um momento que a igreja, ela está se preparando, assim, para um avivamento extraordinário nesse mundo, em nome de Jesus, amém? Um avivamento que vai alcançar todas as grandes cidades da nossa nação, das nações, né? E eu creio que milhares e milhares de pessoas vão se render aos pés do Senhor. Mas, para isso, a gente precisa começar a arrumar a casa, organizar as coisas. E esse organizar as coisas, está se falando de a gente como igreja, começar a falar da mesma forma, a pensar da mesma maneira, a ser unido de alma, a ter o mesmo propósito, para que a gente possa, sabe, ter uma estrutura espiritual de suportar a bênção de Deus sobre nossas vidas, né? Para suportarmos a vida de Deus sobre nós, que essa é a promessa que está escrito em Salmos 133, que nós acabamos de ler. Amém? Então, para a gente desfrutar dessas bênçãos de Deus, nós precisamos viver em unidade completa, em nome de Jesus. E quando se fala disso para mim, de unidade completa, queridos, fala realmente em nosso coração, por exemplo, de a gente viver uma vida onde, se a nossa liderança está perto de nós ou não, se nós estamos em casa ou não, se nós estamos no trabalho ou não, se nós hoje não estamos reunidos nos templos ou não, sabe, a nossa fidelidade, a nossa lealdade, o nosso compromisso com Deus vai continuar. De que forma? A gente vai continuar a congregar. Está aí os cultos para você participar, né, de uma forma online, de uma forma diferente. Você e sua família, né, poder assistir na sua casa, receber de Deus, poder orar junto com a sua família, estar na sua casa com seus filhos. Queridos, esse tempo é um tempo que Deus está te oportunizando para você ser o sacerdote na sua casa. Talvez, durante todo esse tempo, você trazer a sua família para os templos, né, onde os pastores estão nos templos, para orar, para abençoar a sua família, para orar pelo seu cônjuge, para orar pelos seus filhos. Mas agora, você é o sacerdote na sua casa, amém? Então, há uma unção sendo liberada através desses cultos na sua vida, e você precisa agora, nesse mesmo espírito, nessa mesma fé, recebendo essas palavras poderosas, você vai estar ministrando na sua família, você vai estar orando por eles, você vai estar sendo exemplo de fidelidade, sabe, um exemplo de temor a Deus para a sua família, pensando da mesma forma que Deus pensa, que seus líderes pensam, amém, se edificando em Deus. Isso aqui é tão extraordinário para a sua vida, em nome de Jesus, amém, queridos? Então, vamos crescer, amém, vamos evoluir, em nome de Jesus. Deus está nos preparando para um tempo extraordinário, em nome de Jesus, amém? Mesmo que a gente possa mais tarde enfrentar, talvez coisas estranhas, né, porque nós já estamos vivendo um momento que é estranho para nós nunca tínhamos passado por isso. Eu tenho já 20 anos servindo ao Senhor, nunca a igreja tinha passado por isso, né, que eu saiba, enquanto eu servia a Deus, né? Então, nós todos agora estamos vivendo um momento meio estranho para nós, mas Deus está preparando você, amém, para você ser realmente um grande homem de Deus, usado por Deus, aonde você estiver, independente de ter alguém perto de você ou não, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, olha só, é importante que consigamos visualizar o que a unidade pode produzir em nossas vidas. Jesus nos ensinou que a unidade e concordância permite Deus agir na nossa vida, amém? Então Jesus nos ensina que a unidade e a concordância permite Deus agir na nossa vida. Então, se você está vivendo uma vida de unidade e uma vida de concordância, amém, com esse coração alinhado com as coisas de Deus, você está permitindo Deus agir na sua vida. Por que o senhor fala isso, pastor? Aqui em Mateus capítulo 18, versículo 19, diz assim: e eu também lhe digo, que se 2 de vocês aqui na terra concordarem em pedir a mesma coisa em oração, o pedindo
o pedido de vocês será realizado pelo meu Pai que está no céu. Então a Bíblia diz aqui, que se nós fizermos a Deus uma oração, sabe, de concordância, pedindo a mesma coisa, o nosso Deus e Pai, Ele fará. Isso aqui está se falando de nós vivermos uma vida em unidade. Está se falando de que Deus age nas nossas vidas quando se há unidade, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, se você de fato, sabe, entende esses princípios aqui, você vai ver que muitos milagres vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus, amém? Se a gente fosse falar aqui a respeito de alguns milagres que a gente tem experimentado em Deus, porque a gente decidiu viver uma vida de fato, em unidade, né? Com a igreja de Cristo, com os líderes, isso aqui é tão poderoso, em nome de Jesus. Por outro lado, a falta de unidade impede Deus agir. A falta de unidade, queridos, ela impede Deus agir. Nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, na vida da nossa nação, do nosso estado, né? A falta de unidade, ela vai bloquear o agir de Deus. Então nós não podemos, sabe, ser uma pessoa que vai bloquear o agir de Deus. Precisamos nos unir para que o agir de Deus possa fluir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus não age em um ambiente de desarmonia e discordância, isso é um fato. Quando tentaram construir a Torre de Babel, as Escrituras dizem que Deus desceu para ver o que os homens faziam. E Deus, ao vê-lo trabalhando em harmonia e concordância de propósito, declarou, em Gênesis capítulo 1, versículo 6, e o Senhor disse, eles são um só povo, todos falam a mesma língua, e isso é só o princípio do que podem fazer. Logo, eles serão capazes de fazer tudo o que quiserem. Portanto, vamos descer e confundir a sua língua, para que um não entenda o que o outro fala. Então, queridos, aqui você vê que Deus, Ele desceu para confundir aquele povo, porque aquele povo estava com um projeto mau. Não era um projeto que Deus aprovava. Então Deus desceu para confundir, só que Deus, Ele sabe do princípio, por isso Ele nos ensina o princípio da unidade, Ele sabe disso, Ele sabia que aquele povo ali estava falando a mesma linguagem, eles estavam trabalhando pelo mesmo propósito, sabe, e aqui Ele fala, não haverá restrição para eles, se eu não descer lá e confundir a sua língua, eles vão conseguir aquilo que eles querem, embora eles estejam fazendo algo que seja errado, algo que seja mal, mas eles vão conseguir por causa da unidade. Agora imagine eu e você, imagine a igreja de Cristo Jesus, né, que de fato está trabalhando pelo bem, está trabalhando pela pessoa, está trabalhando para demonstrar o amor de Deus. Queridos, se nós nos unirmos, sabe de uma coisa? Não haverá restrição para tudo que nós tentarmos fazer. Você pode dizer, mas pastor, os cultos agora estão acontecendo online, a gente não sabe o que Deus vai fazer. Eu falo para você, se você pensar como nós estamos pensando, pensar como Deus está pensando, não interessa a forma que vai acontecer a coisa. Deus vai fazer coisas grandes, poderosas, mesmo de uma forma online. Deus vai entrar nos lares das pessoas, na casa das pessoas, no coração das pessoas, na família das pessoas, e vai libertar pessoas, transformar pessoas, resgatar pessoas. Isso Deus vai fazer, se nós realmente estivermos unidos para a glória de Jesus, amém? E quando eu falo dessa unidade, queridos, eu falo de você se unir com a gente no propósito de oração. Eu falo de você não deixar de consagrar sua vida para Deus em jejum. Eu falo de você não deixar de ler a palavra de Deus, se edificar em Deus. Sabe o que eu estava pensando, queridos, que nós agora, nesse tempo, nós estamos nos enchendo de Deus, nos capacitando em Deus. Sabe, nós estamos ficando como uma bomba, né? O poder de Deus vai fluir de uma forma poderosa, né? Quando eu falo assim, o poder de Deus, o dunamis de Deus vai fluir através de nossas vidas, quando nós abrirmos os templos novamente para acontecer os cultos presencial. Nós vamos ver muita manifestação do poder de Deus, nós vamos ver, sabe, milhares e milhares de pessoas, sabe, entrando pelas portas dos nossos templos para adorar a Deus, buscar o Senhor, e tudo isso vai acontecer, sabe por quê? Porque eu e você estamos vivendo em unidade, porque nós e a nossa liderança estamos andando em unidade, e Deus vai ver isso e vai confirmar a bênção que Ele determinou lá em Salmos 133,
que ele fala lá a respeito das bênçãos de Deus e da vida para sempre sobre nós, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você a estar junto conosco, amém? Vivendo em unidade, em nome de Jesus. Não deixa que nada possa desfocar você, tirar do seu coração esse espírito de unidade, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, Deus é maravilhoso e bom para conosco, amém? Então, quando vemos aqui que a unidade remove limites, Deus pode agir livremente num ambiente desse, mas basta perder a capacidade de falar a mesma língua que tudo se perde. No reino de Deus, quando dois se unem, o efeito não é de soma, mas de multiplicação. Você sabia disso? Você sabia disso? Que você quer botar algo a perder, você quer começar a perder aquilo que de fato foi conquistado por alguma instituição, queridos, basta começar a não falar a mesma língua, que tudo vai se perder. Mas, ao contrário, é muito verdade, porque se nós começarmos a falar a mesma língua, ainda que tenha algumas coisas para arrumar, tudo vai começar a se organizar, e assim, grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus, amém? Então a gente vê aqui em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 30, diz assim: como é possível que um só homem persiga 1000? E como é possível que 2 homens persiga 10.000? É porque a sua rocha os vendeu, e seu Senhor os entregou nas suas mãos. Sabe o que é isso? Interessante isso aqui, porque se há uma pessoa só, né, lutando, quer dizer, queridos, é impossível ele vencer 1000 numa batalha. Mas é interessante que se há unidade, né, aqui nesse versículo fala, se há unidade, a rocha entrega na mão deles, né, aqueles inimigos. E aqui é um versículo da palavra de Deus, fala realmente de você estar unido, e você se conectar com alguém, você se juntar com alguém, para vencer uma batalha, para vencer uma guerra, em nome de Jesus. Então você compreende comigo, que nesse texto aqui está falando, de uma soma, na verdade, de uma multiplicação, quando se une força, em nome de Jesus, amém? Então nós aqui, a partir de Macapá, amém? Nós como Igreja de Cristo Jesus, estamos nos unindo nessa terra, e eu tenho certeza que nada vai nos resistir, nada será impossível para nós, porque nós iremos fazer coisas grandes para Deus, em nome de Jesus, amém? Não importa o tamanho do exército que esteja contra, não importa, sabe, os inimigos se levantando, o inimigo se levantando contra a igreja de Deus, porque nós somos mais fortes, unidos, nós vamos vencer em nome de Jesus. Queridos, nesse texto vemos que Deus exige lealdade para que possa fazer parte desse exército. Eu estou falando de um texto aqui que é Juízes capítulo 7, fala sobre a guerra de Gideão contra os medianitas. Se você for estudar esse texto aqui, de Juízes capítulo 7, você vai entender lá, que Deus chama Gideão, né, para ser o príncipe dele, um guerreiro, um homem de Deus, e agora chegou o momento dele lutar contra os medianitas, né? Os medianitas eram inimigo do povo de Deus, só que o povo de Israel tinha 32.000 homens, para ir na batalha contra os medianitas, e Deus olhou e viu que era muita gente para ir à guerra, e ele mesmo pensou, o próprio Deus pensou e falou para Gideão: olha Gideão, são muitos, se eles forem para a guerra com toda essa quantidade de homens, eles vão vencer a guerra, e depois vão achar que eles venceram com as suas próprias forças, quer dizer, vão esquecer de Deus, vão esquecer de glorificar o Senhor. E aí, olha só o que ele fala para Gideão: diz para o povo, né, que aqueles que são medrosos, que possam voltar para suas casas, que não precisa ir para a guerra. E aí, você sabe quantas pessoas ali foram medrosas, tiveram atitude de não se unir, de não ser leal à sua liderança? Queridos, 22.000 homens, 22.000 homens, meu Deus, né, quantas pessoas medrosas no meio daquelas milhares, né? E aí Deus ainda viu que ficou muito, porque ficou 10.000 homens para ir à batalha, e Deus ainda pensou, ainda é muito, porque se eles forem à batalha com 10 homens, eles ainda assim vão pensar que eles venceram a guerra, porque com as próprias forças deles, porque são muitos, né? Então não vão lembrar de mim, não vão pensar que Deus está agindo, né, na vida deles, através deles.
Então, queridos, Deus fala para Gideão, diz assim: Gideão, leva o povo para tomar água. E aqueles que beberem água, levando a mão, né, e levando a boca a água, esses que vai à guerra com você. Aqueles que chegarem lá na água e se lançarem de joelhos, esses não precisam ir. E a palavra de Deus diz que ficou 300 homens para ir à batalha. Mas foram 300 homens, sabe, que eram de fato leal, que tinham uma vida de unidade, né, com a sua liderança, que estavam ali para somar. O que isso nos mostra, queridos? O que isso nos ensina? Ensina que aqueles 300 ali, sabe, eles estavam obedecendo rigorosamente todo o treinamento que tinha sido passado para eles. Todo o treinamento. Porque aqueles que se dobraram de joelho lá, sabe, eles estavam não só colocando a sua vida em risco, como também estavam colocando a vida dos seus parceiros. Quer dizer, eles não estavam cumprindo rigorosamente com o treinamento que tinha sido passado para eles. Mas aqueles 300 não, eles estavam rigorosamente obedecendo cada detalhe. Isso aqui é muito importante. Eu quero dizer para você, você precisa obedecer todo o ensinamento da palavra de Deus que tem sido passado para você, através do seu discipulador, através do seu líder de célula, através do seu pastor. Eu sei que sobre você há toda uma hierarquia de liderança, e você tem aprendido tanto. Sabe, queridos, não despreza os princípios que você tem aprendido de Deus. Valoriza nesse tempo, valoriza muito, sabe, nesse tempo, tudo que você aprendeu. Porque talvez um dia, talvez na verdade não, de fato, você um dia estava tão presente, tão perto da gente, podendo abraçar a gente, podendo ouvir da gente, podendo receber a oração da gente. Hoje nem todo mundo está podendo receber uma oração assim de uma forma presencial. Mas se você valorizar todo o ensinamento que Deus transferiu para você através da sua liderança, você vai ser um guerreiro aprovado por Deus. Você vai continuar fazendo a diferença em nome de Jesus, amém? E o melhor, você vai continuar desfrutando das bênçãos de Deus, né? Das bênçãos que são liberadas ali em Salmo 133. Quer dizer, você também será abençoado com a vida. Você não vai esfriar na fé não, você não vai esmorecer na sua fé não, você vai continuar tendo a vida de Deus, o vigor de Deus, sabe? Você vai continuar tendo a presença do Espírito Santo na sua vida, se você continuar obedecendo esses princípios em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Por que o senhor fala isso, pastor? Queridos, estou te falando isso aqui porque a gente já até fomos enviados daqui para um outro lugar. Eu vou falar para você, a gente continuou nos princípios que foram ensinados para a gente. Nós tivemos discipuladores tão preciosos, que nos ensinaram princípios tão tremendos, que quando nós estávamos longe por um período, sabe, aquele período de tempo que Deus nos deixou ali, foi um período que a gente valorizou cada ensinamento, cada palavra, cada conselho, sabe? Só lá a gente foi ver quantas pérolas, como aquilo ali era rico para nós, como aquilo ali era importante para nós. E eu quero dizer para você, agora, todos os princípios que estão sendo passados para você, sabe, isso aqui, faça valer a pena, queridos, e desfrute, sabe, de tudo isso, porque você está, sabe, cheio de armas poderosas, cheio de pérolas poderosas, que é a palavra de Deus no teu coração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, essa palavra que eu tenho hoje, né, que eu trouxe de Deus para a tua vida, eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração para edificar você, amém? E eu queria mesmo, assim, poder contar com você para vivermos uma vida de unidade, em nome de Jesus, amém? Queria que você fechasse seus olhos onde você está, e pudesse colocar a mão no seu coração. Você que é um líder, você que está caminhando para ser um líder nessa igreja, está caminhando para ser um líder no meio do povo de Deus, coloca a mão no teu coração e já pede para Deus revelar profundamente esses princípios na tua vida, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante do Senhor cada pessoa que agora acabou de ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que a sua vida, Senhor, não será mais a mesma, porque Deus, eles vão começar a viver uma vida de unidade, uma vida de lealdade. Eu tenho certeza, Pai, que nós nos juntando, nos unindo, nos tornando um, Senhor,
esses princípios de Deus vão acontecer na nossa vida. Essas bênçãos vão ser derramadas sobre nós. E nós, como igreja, vamos prevalecer, vamos continuar crescendo. Nada vai ser barreira, nada vai ser limite, nada vai nos parar, porque nós somos a igreja de Cristo na terra. Meu Deus, eu creio, em nome de Jesus, que esses líderes que estão assistindo, ouvindo, essas pessoas que estão assistindo e ouvindo e recebendo essa oração, Senhor, vão crescer muito mais, vão ser poderosos líderes, e vão ser líderes multiplicadores, em nome de Jesus. Líderes multiplicadores, ganhadores de almas, Pai, líderes que vão treinar muitos outros líderes, com o mesmo coração, com o mesmo falar, com o mesmo pensamento, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus.